pessoal, tudo bem? Nesse segundo vídeo, nós abordaremos agora uma nova IST dentro do conjunto daquelas principais que mais acometem jovens e adolescentes no nosso país. Voltado em específico sempre para essa temática, como a gente está desenvolvendo agora no nosso projeto de extensão sobre educação e saúde. Mais precisamente, nós vamos falar sobre o HIV, o vírus causador da AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Esse vírus, ele apresenta uma alta capacidade de transmissão, seja pelas diversas vias de transmissão com a qual ele possui, sendo a principal delas, sem sombra de dúvida, a sexual, desprotegida, sem o uso de métodos de barreira que previnam a passagem do vírus da pessoa infectada para aquela que não o contém. Mas também formas como a contaminação com objetos perfurantes e cortantes, sendo as seringas o maior exemplo delas, transfusões sanguíneas nas quais o doador de sangue doa uma amostra de conteúdo contaminado pelo vírus, forma essa também cada vez mais rara mediante a adoção de protocolos de segurança rígidos pelos bancos de sangue do Brasil e também pela forma congênita, na passagem da mãe para o bebê durante a gestação ou ainda durante o momento do parto. O vírus HIV, quando contaminando uma pessoa, ele desenvolve na sua fase inicial, nos primeiros 1 ou 2 meses após a infecção, um quadro extremamente inespecífico, no qual jovens e adolescentes acabam por vezes tendo um quadro muito semelhante ao de adultos, no qual muitos desses sinais e sintomas se apresentam como quadros de doenças virais, como febre, a presença de coriza, mal-estar, dor no corpo, cansaço, e diversos outros sinais e sintomas, que com o passar do tempo costuma se resolver em também questão de poucos dias, em até um mês em média. E entrando então numa fase assintomática, o paciente pensa que aquilo foi um simples quadro viral, que acometeu ele de uma maneira muito passageira e efêmera, e assim permanecendo anos até com que a AIDS, essa síndrome da imunodeficiência adquirida, se instale, que é quando nós temos um acometimento do sistema imune, já que o vírus tem a capacidade de atacar as células de defesa do nosso organismo. E aí então, com esse colapso, com essa grande fragilização do seu sistema de defesa, há o aparecimento de doenças invasoras, de doenças oportunistas, sendo a principais delas, hoje em dia, que acometem pessoas com a AIDS, a tuberculose, que então causa quadros graves e até mesmo faz com que a pessoa tenha uma piora cada vez mais do seu estado clínico e do seu nível em saúde. Para isso, para a detecção precoce da AIDS, nós contamos com métodos diagnósticos de caráter imunológico, sejam eles de apresentação rápida ou específica dentro do nosso próprio Sistema Único de Saúde, que com segurança e fidelidade consegue detectar o vírus se ele estiver presente no organismo. E que quando então diagnosticada a pessoa, ela passa por um tratamento extremamente complexo, com um conjunto de medicações antirretrovirais que atualmente são muito eficazes e até conseguem garantir um longo tempo de vida para essa pessoa portadora do vírus, que consegue plenamente desempenhar suas funções sociais e também pessoais dentro do seu modo e estilo de vida, fazendo com que ele também leve um modo de vida saudável e seguro tanto para si mesmo quanto também para as outras pessoas, fazendo com que essa quebra de estigma da AIDS não se resolucione ou aconteça de maneira muito intensa, já que medidas de tratamento hoje são bastante seguras e eficazes para essa população, tá bom? E por fim, a gente chega na prevenção. Novamente, os métodos de barreira são a principal e primeira escolha para esse processo. A camisinha desempenha uma função muito importante na prevenção desse vírus, já que a forma sexual é a principal via de transmissão. Então, tais métodos são extremamente importantes hoje em dia, bem como outras formas medicamentosas desenvolvidas nos últimos anos para a prevenção da contaminação pelo vírus, como é o caso da PrEP, a profilaxia pré-exposição, que nada mais é do que um conjunto de medicamentos que, tomados cerca de alguns dias antes, faz com que o organismo não tenha capacidade de desinfectar, com também uma alta taxa de eficácia. Assim como a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, na qual o indivíduo, quando contaminado pelo vírus, tem a capacidade de impedir com que o organismo se infecte por ele, fortalecendo seu sistema imunológico, então fazendo com que, com certo nível de eficácia, a pessoa também não desenvolva a doença causada por ele. Tá bom? Muito obrigado e a gente volta no último vídeo para falar um pouco mais. Valeu!